O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que mais fazem procedimentos e intervenções estéticas. E é disso que a gente vai falar agora com a Lia Albuquerque, que é dermatologista, e com a Cariline Martins, que é psicóloga. E lembrando, gente, que nós estamos seguindo os protocolos de segurança e mantendo o distanciamento. Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia, Bruna. O que acontece aqui no Brasil que a gente ocupa esse segundo lugar no ranking? Existe uma base muito cultural, né? No Brasil a gente vê que as pessoas estão cada vez mais querendo se cuidar, muito relacionado ao bem-estar, né? A estar com autoestima boa. Isso interfere no convívio social, então as pessoas estão cada vez mais procurando esses procedimentos e aqui no Brasil, bastante, né? Uhum. Sim, existe o que a gente chama de ditadura da beleza, né? E principalmente hoje em dia a gente é muito bombardeado pelas revistas, pelas redes sociais, e acaba que essa busca por um corpo perfeito ou pela beleza ideal fica muito condicionado à felicidade. Então eu só vou me sentir bem ou feliz quando eu atingir esse rosto, esse corpo perfeito. Sim, eu li até uma vez uma pesquisa do número de cirurgias plásticas no nariz, que aumentou muito por causa das selfies. Porque a pessoa vai tirar selfie e ela acha que o nariz dela tá grande. Isso é verdade. Os procedimentos em relação ao nariz, até por exemplo a rinomodelação, né? Isso realmente tem sido um dos procedimentos mais procurados. E qual que é a diferença de procedimento estético para intervenção estética? A gente pode chamar de intervenção os procedimentos que são invasivos. Por exemplo, um preenchimento, o botox, em que você faz uma invasão, né? Para você fazer um preenchimento, você vai furar a pele, né? Muitas vezes você entra com a cânula. O botox também você usa uma agulha. Já os procedimentos, a gente não atravessa a pele. Uma forma de explicar de forma bem simples. São procedimentos como, por exemplo, o peeling químico, que vai ocasionar uma descamação na pele, um laser. E quais são os mais buscados aqui no Brasil atualmente, tanto de procedimento quanto de intervenção? É a casadinha do botox com preenchimento, né? Porque com esses dois tipos de procedimentos invasivos, a gente consegue tratar as ruguinhas, melhorar a questão do contorno facial, rejuvenescendo. Então são os dois mais procurados em todos os consultórios de dermatologia. E é engraçado como existe uma moda, né, por trás desses procedimentos, porque até pouco tempo atrás ninguém falava de harmonização facial, né? E aí hoje em dia é uma coisa que você vê a pessoa transformando o rosto, né? Como é que funciona isso de maneira psicológica, né? A pessoa às vezes faz uma coisa, um procedimento que ela transforma completamente, chega a ficar irreconhecível, né? Sim. E acaba muitas vezes se despersonalizando. E aí a autoimagem, ele é um pilar da autoestima. Então muitas vezes a pessoa não está bem consigo mesma, existe às vezes até um fator psicológico aí, né, de depressão, de ansiedade, e acaba utilizando esses procedimentos estéticos como se isso fosse aliviar algo que é interno. E você sente isso no seu consultório às vezes, que um paciente está passando um pouco do limite, e aí você sugere que ele vá a um psicólogo? Sinto demais. Na verdade, nós como dermatologistas, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente em relação aos modismos, por exemplo, né? Hoje existe a moda do bocão, a moda de todo mundo com a mandíbula muito marcada, e a gente tem que chegar lá e dizer, olha, calma, cada pessoa é uma pessoa, o objetivo realmente é a naturalidade, é ele deixar o melhor possível, mas você vai continuar sendo você. Porque tem muita coisa que pode ser resolvida de outra maneira e não, por exemplo, fazendo uma cirurgia plástica, Exatamente. Né? A gente entra dentro de uma questão de autoaceitação. De eu conseguir aceitar o meu corpo, as mudanças que ele passa. Então é importante que a gente respeite também as etapas da nossa vida e como é o meu corpo, os meus aspectos, né? Esse é o nariz que caracteriza a minha família, né? Esse olho, e aí o nosso corpo, ele também traz a nossa história. Sim. Em relação à cirurgia plástica especificamente, como que funciona a preparação? A pessoa tem que cuidar da saúde previamente e em algumas cirurgias precisa também ter um acompanhamento psicológico, né? Sim, como a cirurgia bariátrica, que precisa de um acompanhamento antes, durante e depois. Para que eu saiba o que me levou a isso. Muitas vezes tem uma história de alcoolismo, tem uma história de ansiedade, de depressão, que me leva a precisar de uma cirurgia. Sendo que é importante que haja uma mudança de pensamento
e uma mudança de comportamento, para que eu consiga mudar alguns hábitos alimentares, para que eu consiga mudar algum pensamento e aí eu consiga participar de uma cirurgia de uma forma mais efetiva, né? E a gente escuta até falar de gente que é viciada, né? Viciada em procedimento, viciada em cirurgia plástica, né? É porque olhar para dentro é difícil, né? Sendo que é um olhar que pode libertar. E a gente agora está vivendo esse momento de pandemia, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse momento ao se submeter a um procedimento, a uma intervenção, Lia? Tem que ter muito cuidado, né? Cuidado em relação à proteção, em relação ao vírus mesmo, né? Ver se realmente qual é o momento ideal para fazer certos tipos de procedimentos. Por exemplo, as cirurgias plásticas, elas ficaram um tempo suspensas, né? Agora que eles estão começando a voltar. Realmente, esse é o maior cuidado, né? Muito obrigada, viu, meninas?